Então, a gente falou muito desse processo da Revolução Industrial. E aí as consequências, que a gente vai chegar depois ali na frente, na globalização, que é o que marca o século XX. Mas, assim, para eu ter o controle dessa ordem, a gente falou um pouquinho também sobre o controle para manter a ordem social. Então, assim, se eu tenho uma mão de obra, se eu tenho pessoas trabalhando, eles são produtores e consumidores, eles também estão no cerne da produção capitalista, porque por mais que eu tenha adventos tecnológicos que vão é, facilitando esse trabalho, ou acelerando essa escala de reprodução industrial numa lógica mundial, eu também preciso ter essas pessoas produtivas. E o que fazer com as pessoas que não são produtivas? Ou as pessoas que escapam do controle? Então, você tem um controle para manter a ordem social, ela é baseada em alguns valores. Então, a gente tem os bens simbólicos, né? Que a gente falou um pouco assim, que o Bourdieu vai trazer um pouco esse espaço, que ele vai falar o seguinte: eu uso os meios de comunicação, eu uso as histórias, aquilo que a sociedade vê e se reconhece, a cultura, a arte, a própria comunicação, o próprio entretenimento, para reforçar alguns valores sociais, como colocado como preponderantes, como normais, como aquilo que é certo, né? E aí marca pela relação de poder pelo simbólico. E é isso que estabelece a ideia de que alguns são bem-sucedidos, alguns são mais bonitos que outros, e aí a gente vai vendo que esses corpos que são mais bonitos, eles têm um tipo de tom de pele, eles têm uma característica ética que vai se assemelhar muito ao europeu, né? A quem inventou esse sistema todo, a quem controlou a implantação desse sistema, um sistema hegemônico. Então, reprodução social do poder, né? Isso Bourdieu a gente conversou um pouquinho. Por exemplo, numa redação de jornal, não precisa do dono do jornal ficar falando o tempo inteiro que precisa ser escrito. O jeito que a gente aprende a dar notícia, a receber notícia e reproduzir notícia, já está intrínseco a essas relações de poder simbólicas, né? Ou seja, o jeito que a gente achar o mundo é assim, né? Então, assim, aqui como cientistas sociais aplicados, como comunicadores, nós precisamos questionar cada vez mais, será que, por que as coisas são assim? Será que é assim mesmo? Né? Então, assim, mas às vezes a gente também precisa atuar na sociedade sem questionar muito, porque senão a gente fica muito confuso também, né? Então ele fala assim, olha, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente organiza, o jeito que a gente se relaciona com os outros, né? Nas relações afetivas, nas relações profissionais, é marcada por uma situação de controle, de bens simbólicos, né? A apropriação do mundo, ela é marcada por essas relações de poder, né? O que a gente pensa não é autóctone, né? Não é separado, por exemplo, das informações que a gente consome ou das coisas que a gente vê nas redes sociais, é mais nesse sentido. Então, tem uma reprodução social do sistema, então eu preciso, para que esse sistema se permaneça, eu preciso também colocar valores na lógica individual, né? Se os indivíduos não estão mais pertencendo tanto à comunidade, eu preciso levar isso para o âmbito da família. Então, a família começa a ter um núcleo, né? E a família, em certa medida, ela é uma solução mais desconectada da comunidade, né? Eu dependo muito só dos meus familiares, né? Então, ela é individualizada, ela é retirada do papel da comunidade. Aí a gente tem, para contra-lei, a gente tem uma liberação da força produtiva para trabalhar mais, que é o que a gente estava falando, né? Para as pessoas ficarem tempos no trabalho, produzindo para o trabalho, aprendendo como trabalha, e se transformando em produtores consumidores, tem algumas categorias de pessoas que não conseguem ainda produzir, ou não conseguem produzir mais, ou não dão conta de produzir, ou não produzem satisfatoriamente para esse sistema. E aí o Foucault, a gente conversou um pouquinho, vai falar das instituições de controle, que basicamente ele tem um livro dele que chama o Vigiar e Punir, em que ele vai explicar um pouco como que são criadas instituições para colocar aquelas pessoas que tiravam os trabalhadores ou a força de mão de obra produtiva do seu lugar de produção. Então, você tem as escolas, para que servem as escolas? Para ter um lugar para as crianças ficarem enquanto os pais trabalham, e também para ir preparando essa nova mão de obra futura que vai trabalhar, que vai produzir, que vai consumir, ou seja, para reproduzir a própria lógica mesmo, né? Assim, é como se organiza, porque antes era na comunidade, então tinha pessoas da comunidade que olhavam os filhos de todo mundo, né? A gente ainda vê isso hoje, né? Mas um sistema hegemônico, a escola ela tem um papel de formação, sim, humana, crítica, né? Mas também de uma força produtiva e também de liberar um pouco os pais para que eles possam cuidar de produzir e não necessariamente de educar, né? A gente está vendo que está vendo várias questões neste momento, né?
em relação às escolas, os hospitais, que é para cuidar das pessoas, né, e a ideia mesmo do deixar a pessoa sendo tratada ali por uma equipe médica de uma forma isolada, não necessariamente mais dentro de casa, os presídios, e os hospícios e asilos. É um pouco nesse lugar que Foucault fala, né, sobre como que o controle social se dá também em instituições que existem. E aí aqui eu acho que é o verbete que nos interessa mais, que foi o que a gente discutiu mais, né, essa expansão territorial, sem fim, que a gente estava falando aqui, né, e esse crescimento do mercado consumidor, ele colocou a gente para ir para um mercado global, né, e aí, assim, também os adventos tecnológicos que vêm para acelerar essa conexão de comunicação e também de traslado, de viagem, de deslocamento espacial e temporal, no espaço. Então a gente vive num mundo global em que eu, ao comprar um celular, eu vou ter componentes que foram produzidos em vários lugares do mundo, a partir de recursos que foram retirados de vários lugares do mundo, e é consumido em vários lugares do mundo. Estou falando do celular porque ele é uma cadeia complexa. Então a gente vai ter uma conexão sobre isso, né? A mídia, então, ela também ela é uma característica marcante da globalização, porque eu começo a ter interações sociais que não dependem só do compartilhamento do mesmo contexto físico e espacial entre as pessoas que estão ali conversando, né? Então, por exemplo, eu sou capaz agora de gravar um vídeo e isso ficar estendido no tempo, ser acessado anos depois do que eu gravei, por pessoas que eu nunca conheci, né? Ou eu sou também capaz de mandar, de mandar um e-mail, de fazer uma ligação telefônica, né? Então, assim, a mídia como um espaço de mediação, de interação, né? Ela se torna uma coisa intrínseca na nossa forma de estar no mundo. Isso não era possível de ser imaginado antes do contexto da globalização e esses adventos tecnológicos mesmo, dessas invenções da comunicação de massa, né? Da cultura de massa. E aí a gente pensou a cultura de massa muito voltado nos consumidores, né? Nos cidadãos consumidores, um trabalho com o local, né? Se não me engano, é um termo do McLuhan, que ele vai trabalhar assim, sim, temos mercados globais, mas a globalização não significa necessariamente uma perda de força do local. Ela também depende dos valores locais para permanecer, para resistir e para inclusive alimentar o próprio global, né? Então assim, a gente conversou disso muito na aula, não tem um peso maior, né? Mas basicamente a gente tem a forma como a cultura acontece na cultura de massa, ela se dá pela mídia, pela reprodução técnica das mensagens e pela uma extensão de tempo e espaço, em que eu estou num outro local, os meus valores locais ali, eles são usados para eu entender aquela mensagem, me apropriar daquela forma de fazer e lançar uma coisa diferente daquilo que eu recebi. A gente conversou muito disso na ideia da economia criativa, por exemplo, né? Então, assim, o jeito que se produz rap no Brasil não é igual ao jeito que se produz rap nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente fala de um espaço aqui, né? Da onde que o rap, se lá do rap de Nova York está saindo de ruas do gueto, aqui a gente está falando de favelas, está falando de periferias que não tem a infraestrutura urbana, por exemplo, que lá tem, ou está falando de um país que tem uma desigualdade social completamente diferente da americana. Isso vai estar presente na nossa forma de fazer rap, que foi uma das coisas que a gente viu. Isso é um exemplo que a gente vê do local. Então, assim, o rap como uma linguagem mais universal, como uma forma de produzir, de se posicionar, uma estética, né? E que a gente vai ver que os clipes de rap produzidos nos Estados Unidos e do Brasil têm uma estética parecida, tem um ritmo, né? Uma linguagem, uma expressão artística que tem um ritmo, mas o jeito que a gente produz rap é diferente do americano, porque o nosso contexto local é diferente. Então, a diversidade cultural, ela tem ganhado peso, ela também, assim, ela também, e agora, então, a gente conversou muito isso nas aulas, ela tem alimentado também a forma como se produz cultura e se pensa cultura, e aí a gente está falando também que a diversidade cultural é um fator de inovação. Então, a gente está num momento em que a própria lógica produtiva e de consumo do capitalismo tem olhado para esse espaço. Se lá no século XIX ela não queria falar de diversidade, né, queria falar de escravização, numa lógica imperialista, ela estava falando de uma lógica de imposição, de tentar aculturar, de tentar massacrar esses povos invisibilizados, essas forças permanecem, mas hoje a própria lógica da diversidade cultural ela também está virando um selo de,
de responsabilidade social das empresas ou de posicionamento de marca frente aos seus clientes, porque a gente está vendo uma sociedade, que é um pouco que a gente conversou ali sobre a cultura da geração jovem de agora, né, a chamada geração Z, a diversidade, a individualidade, né, o estar no mundo está ganhando força como consequência dessa própria força do individualismo. Né? E aí o que está vinculado com a diversidade cultural? A questão da inclusão, como incluir essas pessoas nesses processos, nesse processo de serem seres que produzem, são capazes de produzir, gerar inovação, né? E também tem uma questão porque historicamente não estamos acostumados a conviver com a diferença. Tem uma força da pauta das minorias, né? E a diversidade cultural ela também está ligada, ela está vinculada com a ideia da própria desigualdade, né? Porque a gente está falando que se tem um controle social, se tem uma reprodução social, até a forma como as pessoas recebem, têm acesso a esse conhecimento, têm acesso a esses recursos técnicos, têm acesso a essa referência mundial, ela é desigual, tá? Pessoal, eu vou interromper o compartilhamento. Eu deixei esse esquema desse mapa mental, vou salvar aqui um PDF para colocar junto com o vídeo no nosso Your Life, tá? Essa foi uma síntese da síntese, mas aqui a gente faz um compilado aí geral do que foi a discussão aí ao longo desse semestre, do começo desse bimestre, aliás, desse primeiro bimestre de aula, tá? Obrigada.